Existe um tipo de silêncio que não é a ausência de som, mas a ausência de sentido. Ele aparece quando a vida continua acontecendo por fora, mas algo essencial deixa de acontecer por dentro. Não é tristeza declarada, não é dor evidente. É uma sensação mais sutil, quase educada, de que algo importante ficou esquecido em algum lugar do caminho. Esse silêncio não grita, ele observa. E quando você começa a percebê-lo, já não consegue ignorar completamente. Muitas pessoas vivem anos inteiros nesse estado sem saber nomear o que sentem. Trabalham, cumprem horários, mantêm relações, resolvem problemas, mas carregam uma sensação persistente de deslocamento. Como se estivessem presentes fisicamente, mas ausentes internamente. Não porque falte capacidade, mas porque falta direção sentida. Falta algo que dê coerência à experiência de viver. Esse incômodo costuma surgir nos momentos mais simples, no fim de um dia comum, no intervalo entre uma tarefa e outra, no silêncio antes de dormir. Ele não vem acompanhado de respostas, vem acompanhado de perguntas vagas. É só isso? Era para ser assim? Por que parece que algo está faltando? Essas perguntas não pedem solução imediata. Elas pedem escuta. Quando esse silêncio aparece, a reação mais comum é tentar preenchê-lo, com distrações, com ruído, com produtividade exagerada, com consumo, com mais compromissos, como se o problema fosse tempo livre demais, quando na verdade é falta de alinhamento interno. Quanto mais se tenta abafar esse silêncio, mais ele retorna. Porque não se trata de carência externa, trata-se de ausência de desejo reconhecido. Desejo, aqui, não é impulso. Não é vontade passageira, não é capricho momentâneo. Desejo é aquilo que permanece quando o excesso cai. É aquilo que insiste mesmo quando você tenta racionalizar. É o fio invisível que conecta quem você é hoje com quem você sente que poderia se tornar. Quando esse fio é ignorado por muito tempo, a vida perde textura. Tudo parece plano, repetitivo, previsível demais. Talvez você reconheça esse estado, não como desespero, mas como anestesia. Você não sofre intensamente, mas também não se sente verdadeiramente vivo. As coisas funcionam, mas não vibram. E essa é uma das formas mais silenciosas de desconexão, porque não gera urgência, mas gera desgaste. Um desgaste lento, quase imperceptível, que vai corroendo entusiasmo, curiosidade e presença. O desejo começa a despertar exatamente aí. Não como resposta pronta, mas como inquietação. Um leve deslocamento interno. Uma sensação de que algo precisa ser revisto, mesmo que você ainda não saiba o que. Esse despertar não é confortável, mas é honesto. Ele não vem para te perturbar, vem para te realinhar. O problema é que realinhamento exige coragem, exige parar, exige olhar para dentro. E isso assusta mais do que continuar no automático. Quando o desejo começa a emergir, ele raramente se apresenta de forma clara. Ele aparece como sensação, como atração difusa, como incômodo persistente, como vontade de algo que ainda não tem nome. E muitas pessoas descartam esse estágio por acharem que, se não sabem explicar, então não é válido. Mas o desejo verdadeiro não nasce articulado. Ele nasce sentido. Ignorar esse estágio inicial é um dos motivos pelos quais tantas pessoas sentem que a vida passa sem deixar marcas profundas, porque o desejo precisa ser reconhecido para ganhar forma. Enquanto ele é tratado como ruído, a mente continua dispersa. Enquanto ele é tratado como fraqueza, a vida continua sendo vivida por inércia. O primeiro princípio não pede ação imediata. Ele pede honestidade radical.
Pedir para você reconhecer o que deseja de verdade é pedir para você se encontrar consigo mesmo sem filtros, sem justificativas, sem narrativas prontas. E isso pode gerar medo, porque reconhecer um desejo verdadeiro muda o jogo. A partir daí, não dá mais para fingir que não se sabe. Quando o desejo começa a ser reconhecido, mesmo que ainda seja vago, algo interno se reorganiza. A mente, que antes vagava entre obrigações e distrações, começa a se concentrar. Não porque você se forçou, mas porque encontrou um eixo. O desejo funciona como um centro gravitacional. Ele puxa pensamentos, reorganiza prioridades e dá sentido ao esforço. Esse momento inicial é delicado. Não deve ser apressado. Não deve ser racionalizado demais. Ele pede presença, pede escuta, pede respeito. Porque o desejo verdadeiro não precisa ser validado imediatamente. Ele precisa ser protegido para crescer. E talvez neste exato momento, enquanto você escuta estas palavras, algo em você esteja começando a se reconhecer. Não como uma grande revelação, mas como um leve ajuste interno. Isso faz sentido. É por aqui. Se isso estiver acontecendo, não force. Apenas permaneça. O desejo não precisa de pressa. Ele precisa de espaço. Existe uma diferença sutil, mas decisiva, entre aquilo que a maioria das pessoas chama de desejo e aquilo que realmente transforma uma vida. Essa diferença não está na intensidade inicial, nem na empolgação, nem na quantidade de pensamentos envolvidos. Ela está na permanência. Vontades surgem facilmente. Basta um estímulo, uma comparação, uma promessa externa. Elas aparecem rápido e desaparecem com a mesma velocidade. O desejo verdadeiro, não. Ele permanece quando o estímulo acaba. A vontade costuma pedir resultados imediatos. Ela quer alívio, recompensa, confirmação rápida. Quando isso não vem, ela se frustra e se dissolve. O desejo verdadeiro não depende desse retorno imediato. Ele continua existindo mesmo quando o caminho é longo, mesmo quando o reconhecimento não aparece, mesmo quando o processo exige paciência. É por isso que tantas pessoas se sentem cansadas de tentar. Elas não estão cansadas de agir, estão cansadas de alimentar vontades frágeis. Quando a vida é guiada apenas por vontades, ela se torna instável. Um dia a pessoa quer mudar, no outro ela desiste. Um dia começa algo novo, no outro perde o interesse. Não porque falte disciplina, mas porque falta profundidade. A mente se move de impulso em impulso, sem encontrar algo que valha a sustentação do esforço. E esforço sem sentido esgota. O desejo verdadeiro não se impõe. Ele se revela. Ele costuma surgir em silêncio, longe dos aplausos, longe da validação externa. Às vezes ele aparece como um desconforto persistente. Às vezes como uma atração inexplicável. Às vezes como uma sensação de que certas escolhas já não cabem mais, mesmo que ainda não exista clareza sobre o que virá depois. Muitas pessoas confundem desejo com ambição externa. Acham que desejar é querer mais status, mais dinheiro, mais reconhecimento. Mas o desejo verdadeiro nem sempre aponta para fora. Muitas vezes ele aponta para dentro, para uma vida mais coerente, para um ritmo mais honesto, para uma forma de existir que faça sentido para quem você é e não para quem esperam que você seja. É por isso que reconhecer o desejo pode gerar medo, porque ele nem sempre combina com a vida que foi construída até agora. Às vezes ele questiona escolhas antigas, às vezes ele revela desalinhamentos, às vezes ele pede mudanças que parecem incômodas. E, diante disso, a mente tenta negociar. Tenta transformar o desejo em vontade passageira para não ter que lidar com suas implicações. Mas o desejo verdadeiro não aceita ser reduzido. Ele pode ser ignorado por um tempo, mas não desaparece.
Ele retorna em forma de cansaço, de irritação sem motivo claro, de falta de entusiasmo, de sensação de estar vivendo para cumprir expectativas alheias. Quanto mais ele é negado, mais a vida perde vitalidade. Quando alguém vive guiado por desejo verdadeiro, algo curioso acontece. A pessoa se torna mais seletiva. Não no sentido de arrogância, mas de clareza. Nem tudo interessa. Nem tudo vale energia. Nem toda oportunidade precisa ser aceita. A vida deixa de ser uma sequência de reações e passa a ser um movimento mais consciente. Isso não torna o caminho fácil, mas o torna coerente. O desejo verdadeiro também não precisa ser explicado para o mundo. Ele precisa ser sustentado internamente. Muitas pessoas se sabotam porque tentam justificar seus desejos antes mesmo de compreendê-los. Procuram validação externa para algo que ainda está se formando. E quando não recebem apoio, desistem. Mas o desejo não pede permissão. Ele pede compromisso silencioso. Há um momento em que a pessoa percebe que já não consegue mais se enganar completamente. Ela pode até continuar no mesmo lugar por um tempo, mas algo mudou por dentro. O desejo foi reconhecido. E a partir desse ponto, a mente começa a reorganizar o campo interno. Pensamentos passam a girar em torno de novas possibilidades. Ideias antes ignoradas começam a chamar atenção. Conversas ganham outro peso. Informações diferentes começam a fazer sentido. Esse processo não é místico, é psicológico. A mente segue aquilo que você escolhe desejar com constância. Aquilo que recebe atenção se fortalece. Aquilo que é nutrido cresce. O desejo verdadeiro funciona como um foco contínuo, mesmo quando você não está pensando conscientemente nele. E é aqui que surge algo importante: esperança real. Não a esperança baseada em fantasias, mas aquela que nasce da percepção de que existe algo vivo dentro de você, algo que ainda quer construir, experimentar, criar. Essa esperança não depende de garantias externas. Ela se sustenta na sensação de direção interna. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando que não sabe exatamente o que deseja. E tudo bem. O desejo verdadeiro não exige definição imediata. Ele exige sinceridade. Ele começa com perguntas honestas, não com respostas prontas. Ele cresce quando você se permite sentir, em vez de apenas racionalizar. Neste ponto do caminho, o mais importante não é agir, é não se trair. É não reduzir o desejo a uma vontade qualquer só para evitar desconforto. É permitir que ele exista sem pressa, sem cobrança, sem julgamento. Porque quando o desejo é respeitado, ele amadurece. E quando amadurece, ele começa a orientar decisões de forma natural. Se você chegou até aqui, algo em você já está participando desse processo. Não como esforço, mas como reconhecimento. E esse reconhecimento é silencioso, mas poderoso. Ele marca o início de uma nova relação consigo mesmo. Uma relação mais honesta, mais consciente, mais viva. Existe um ponto em que o desejo deixa de ser apenas uma sensação interna e começa a tocar algo mais profundo: a identidade. Não rótulos ou papéis sociais, mas quem você sente que é quando ninguém observa. O desejo verdadeiro não nasce separado da identidade. Ele surge como um chamado para alinhar quem você vive sendo com quem você sente que poderia ser. Muitas pessoas passam a vida se adaptando, tornam-se funcionais, responsáveis, competentes, mas se afastam daquilo que as fazia sentir inteiras. O desejo aparece, então, como um lembrete silencioso, não de algo novo, mas de algo esquecido. Quando o desejo começa a ganhar força, ele costuma entrar em conflito com a identidade antiga. O que é conhecido oferece segurança, mesmo quando já não satisfaz. O desejo aponta para o desconhecido, para escolhas que exigem presença, não apenas repetição. É nesse ponto que muitos recuam,
confundindo segurança com estagnação. O desejo verdadeiro não quer destruir quem você foi. Ele quer atualizar, integrar maturidade, aprendizado e consciência em uma forma de viver mais coerente. Mas, para isso, a identidade precisa deixar de ser rígida, precisa voltar a ser viva. Quando o desejo é ignorado por muito tempo, surge o vazio silencioso. A vida funciona, mas não vibra. Reconhecer o desejo é permitir que a identidade volte a respirar. Coerência não é repetir o passado. Coerência é alinhar ações com o que faz sentido agora. O desejo também oferece direção, não como mapa detalhado, mas como sentido. Ele mostra para onde a energia flui e para onde já não faz sentido voltar. E quando existe direção, escolhas se tornam mais simples, ainda que não mais fáceis. Esse alinhamento reduz conflitos internos, fortalece a autoconfiança silenciosa e devolve estabilidade emocional. Não porque o medo desaparece, mas porque deixa de governar. O desejo deixa claro que viver não é agradar, mas alinhar. Quando o desejo é reconhecido, a mente começa a se reorganizar. Pensamentos antes dispersos passam a girar em torno de um centro. A energia mental deixa de se espalhar e começa a se concentrar. Não por esforço, mas por direção. Uma mente sem desejo definido vive reagindo. Corre atrás do que é urgente, não do que importa. Por isso se cansa tanto. O desejo verdadeiro não adiciona esforço. Ele remove excessos. Funciona como um filtro interno que simplifica escolhas e prioridades. Com esse eixo interno, decisões ficam mais claras. Problemas não desaparecem, mas ganham contexto. A clareza não vem da ausência de dificuldades, mas da presença de direção. Mesmo em meio à incerteza, a mente funciona melhor quando sabe para onde está indo. Essa organização reduz a ansiedade, porque o futuro deixa de ser um vazio ameaçador e passa a ser um campo de possibilidade. Comparações perdem força. Opiniões externas deixam de dominar. O desejo cria centro. Com o tempo, essa clareza se reflete no corpo. A respiração aprofunda. O cansaço se torna mais específico. Você se cansa do que constrói, não do que esvazia. O erro deixa de ser fracasso e passa a ser ajuste de rota. O desejo não precisa ser pressionado, ele precisa ser lembrado. Quando respeitado, ele sustenta constância. Quando ignorado, ele retorna em forma de desgaste. Ele não abandona, ele espera. Talvez ao final deste caminho, algo esteja se ajustando silenciosamente dentro de você. Não como conclusão racional, mas como sensação de encaixe. Uma percepção de que existe algo possível, mesmo que ainda indefinido. O desejo verdadeiro não exige mudanças imediatas. Ele muda primeiro a relação que você tem consigo. Reduz a autocrítica excessiva. Dissolve a sensação de estar sempre atrasado. Lembra que você não precisa se tornar outra pessoa, apenas parar de se abandonar. Com essa integração, dificuldades deixam de ser ameaças absolutas. O medo continua existindo, mas não ocupa todo o espaço. Surge uma confiança silenciosa, a sensação de que você pode lidar com o que vier, porque existe um centro interno para onde retornar. A esperança verdadeira nasce aí, não como expectativa externa, mas como percepção interna de movimento. Enquanto algo em você ainda deseja, existe caminho, mesmo sem garantias, mesmo sem clareza total. O passado perde peso, o futuro perde ameaça, o presente ganha sentido. Não porque tudo se resolveu, mas porque algo se alinhou. Respire com calma. Repita internamente: eu não preciso ter todas as respostas agora. Depois, eu posso caminhar um passo de cada vez. E por fim, existe algo em mim que sabe para onde ir.
Permaneça alguns instantes com essa sensação de leveza e direção. Isso não é excitação, é estabilidade. Desejar é um ato silencioso de coragem. E enquanto esse desejo for honrado, sempre haverá caminho.